E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal. O assunto de hoje é como escolher ações para sua carteira previdenciária. Eu sou o Otmar Schneider Eu sou o Elon Florindo. e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber notificações assim que a gente mandar um material novo. E vamos lá para o tema de hoje, como escolher ações para sua carteira previdenciária. Então, antes da gente começar a falar sobre ações propriamente dita, vamos recapitular o que é a carteira previdenciária, né? Então, a gente vai deixar um vídeo para você que ainda está na dúvida sobre isso, falando especificamente de carteira previdenciária, mas vamos dar uma passadinha. Carteira previdenciária, na verdade, ele é um portfólio de investimentos. Então, é uma coleção onde você vai colocar todos os investimentos, aplicações financeiras, negócios próprios, aquela renda que você tem recorrente e que ela vai formando ali dentro do seu pool de investimentos, né? Toda aquela coleção de ativos que vão gerando fluxo de caixa para que você se aposente, para que você pague as suas contas através de renda passiva. Então a carteira previdenciária, na verdade, ela recebe esse nome de carteira porque ela é uma coleção. Então não tem nada de complicado, é só um nome chique para dizer para você o seguinte: tudo que você tem vai estar tudo no mesmo lugar aqui. Então isso é a carteira. E ela tem uma diferença muito grande entre uma carteira especulativa, por exemplo. Que na carteira especulativa você está colocando investimentos ali para ter ganho de capital, para especular no mercado e ganhar um pouquinho de dinheiro. Nada errado contra isso. Mas o nosso foco aqui é o investimento de longo prazo. É o investimento numa carteira em que você vai colocar os seus rendimentos para lá no futuro colher esses frutos para poder viver na sua independência financeira. É isso aí. E a gente fala aqui que o principal ativo para que você tenha essa independência financeira é os fundos imobiliários. Porque o fundo imobiliário ele vai te dar uma renda recorrente mês a mês que você pode comprar o leitinho das crianças. Então ele vai ter o pinga ali mensal que vai te dar essa liberdade financeira. Você tem conta todo mês, então você tem que ter uma renda todo mês. Então o melhor ativo, o ativo que mais se adequa a isso, são os fundos imobiliários. Mas o assunto de hoje são ações. Então a gente não pode ficar restrito nos fundos imobiliários, porque existe muita coisa além dos fundos imobiliários. E a gente quer pegar essa experiência que a gente tem, né, de trabalho, de tempo de vida, de investimentos, e passar aqui para você em como montar esse pool de investimentos, essa carteira. E aí é muito comum você ouvir o pessoa que gosta de ações defender ações com unhas e dentes. Da mesma forma também é muito comum você ver o cara que gosta de FII defender FII com unhas e dentes. Mas na verdade, os dois são investimentos e os dois têm características. Eles têm defeitos e têm qualidades. E se você limita a sua capacidade de análise ou você limita a sua visualização do mercado, daqui a pouco você está numa piração aí, por exemplo, de começar a investir no exterior sem sequer ter explorado essa possibilidade do mercado aqui dentro ainda. Então vale a pena a gente conversar um pouquinho também, porque tem ativos tão bons quanto e que tem características que podem interessar para você. Então é legal o investidor expandir a mente dele para não ficar restrito, às vezes, só numa classe e essa classe ficar voltada a só um tipo de risco. Então você pode diversificar seu risco utilizando ações também, que vai dar tudo certo no final das contas. Isso aí. Então tem uma frase do Peter Lynch que ela é bem interessante. Ele fala o seguinte, que investir em ações sem estudar é como jogar pôquer sem olhar as cartas. Então você compra ações de empresas sem entender o que está acontecendo ali. É a mesma coisa que você pegar e jogar um baralho sem olhar as cartas. Você não vai ter uma estratégia. É muito importante que você entenda o negócio de uma empresa antes de você ser sócio dela. Você tem que entender sobre o setor que ela atua. Você tem que entender sobre o negócio dela, como ela faz para ganhar dinheiro. Então é assim que você começa a escolher negócios para você ser sócio. É muito comum quando a gente ouve falar sobre análise de ações, ou quando a gente conversa com um amigo que normalmente começa investindo por ações, né? É de que não, comprei umas ações e tal, não sei, eu aposto que essa empresa vai decolar, né? É muito comum se falar em aposta. E investimento não tem nada a ver com aposta. Investimento tem a ver com estudo, com dedicação, com entender o setor e trazer aquilo para o seu ciclo de competência. Então esse é o primeiro erro que você tem que evitar no investimento de ações. É entender do negócio. Isso. E outro ponto não menos importante é a lucratividade. Quando você entende do negócio, quando você vê como que aquela empresa ganha dinheiro, você tem que entender o seguinte, esse negócio vale a pena ou não? Vale a pena eu colocar mais um negócio na minha carteira? Se for por conta de diversificação ou de melhorar a questão da lucratividade geral da sua carteira, sim, vale a pena. Se ela for diminuir a lucratividade da sua carteira, ou então ela não adicionar nada no que diz respeito à melhoria do risco, então também não vale a pena você adicionar esse negócio. E para você entender a empresa, você não adianta só entender também o setor, você tem que conhecer aquela pessoa jurídica, né? Você tem que entender a saúde financeira dela, como ela funciona, como ela faz dinheiro,
como ela produz, o que ela produz, qual é o mercado, como ela distribui. E aí no começo tudo isso parece muito complicado para você. Mas a gente vai esclarecendo a forma como você vai fazer toda essa diligência para entender sobre o negócio antes de colocar o seu dinheiro lá. Para quem está acostumado com fundo imobiliário, analisar a empresa vai ser muito parecido. E a gente vai chegar lá e você vai entender do que a gente está falando. Então, alguns aspectos são extremamente importantes quando você vai analisar uma empresa. Então, o primeiro deles é a governança. Então, no fundo imobiliário, a gente olha a questão da gestão. Nas empresas, a gente olha a questão da governança. Então, esse é o primeiro grande ponto que são bastante comuns, né? Tanto em fundo imobiliário quanto em ações. E aí, depois que você estuda a governança, quer dizer, você entende a cabeça do gestor, como é que ele trabalha a empresa, como é que essa empresa se relaciona com o acionista minoritário, como é que ela se relaciona com os fornecedores, qual é a visão de futuro, qual é o planejamento estratégico daquela companhia, você vai procurar entender o quê? A produtividade. Como é que é a margem de lucro dela? Aonde ela tira dinheiro? Como ela faz dinheiro? Qual é a margem daquele setor que ela está envolvida? E aí você vai buscar a geração de caixa, como é que ela investe, se ela está produzindo caixa e distribuindo sob a forma de dividendos. Você começa a analisar um pouco da contabilidade para saber de onde vem o dinheiro. E aí entender o seguinte, ela consegue manter essa geração de caixa ao longo do prazo? Como é que é o endividamento dessa empresa? Ela contrai dívida para produzir? Então são perguntas que você vai respondendo, que você vai entendendo o negócio. E aí vai se familiarizando com aquela pessoa jurídica, com aquela empresa na qual você vai se tornar sócio. Isso, aí você começa a entender que tudo vai mais ou menos no mesmo rumo. Nos fundos imobiliários você tem que olhar a gestão, você tem que olhar a capacidade de geração de renda dele, que também na empresa você vai olhar a questão da geração de renda dela, e no fundo imobiliário você olha o portfólio. Né? O portfólio dos fundos imobiliários, os prédios são muito importantes. Nas empresas são os negócios, o que ela faz, como é que ela é a estrutura de capital dela, o negócio da empresa, que é o portfólio no caso dos fundos imobiliários. Então a análise 360 ela cabe completamente bem para a área de ações, assim como para o fundo imobiliário. E é legal que quando você entender um, você entendeu os dois. Só vai diferenciar um pouquinho como é que você vai olhar a DRE de um e a DRE de outro. E aí, entendendo dos setores, você vai perceber uma coisa que é muito legal. A economia, ela não está somente em fundos imobiliários e em ações. Então, por exemplo, se você conhece o setor de construção civil, você pode ter uma empresa de construção civil e você pode entender, por exemplo, como é que é um fundo de desenvolvimento e relacionar os dois. Você tem uma empresa de capital aberto que lida com shopping center e você tem um fundo imobiliário de shopping center. E aí você consegue avaliar o que é melhor você ter, ou se é melhor ter os dois. Já que você já entende daquele setor, você vai ver quais são as vantagens competitivas daquela empresa que está naquele setor. Ou diferenciar em setores completamente diferentes que não são abrangidos por fundos imobiliários, diversificando também o seu risco. Isso, e como é que você faz para escolher as primeiras empresas que você vai colocar na sua carteira? Então é mais ou menos como se a gente fosse escolher um carro, né? Quando você vai escolher um carro, você tem que ver, eu tenho família grande, eu tenho família pequena, esse carro aí ele tem bagageiro ou não tem, eu quero um SUV, eu quero um sedã. Aí você vai, compra as revistas especializadas, você começa a procurar material, você pergunta para pessoas que têm aqueles carros, você vai na concessionária, vai no mecânico e procura reunir o máximo de informações possíveis sobre aquele carro que você quer comprar. Na empresa é a mesma coisa, a lógica é a mesma, a mecânica é a mesma. Não é aquele negócio, você abre o classificado, vê o primeiro carro que você quer, liga e compra. Quer dizer, você clica lá no jornal e compra. Não, você vai entender aquilo. Você vai trazer aquilo para o seu círculo de competência e vai ver, esse carro me atende? E é a mesma coisa que você vai fazer com seus investimentos. E aí, quando você vai trazendo isso para o seu círculo de competência, e você que está vindo dos imobiliários, vai ficar mais fácil de entender essa mecânica de fluidez da geração de caixa. Porque, no final das contas, todo investimento seu visa botar a mão no lucro daquela empresa. Você quer uma fatia do lucro daquela empresa. Da mesma forma que no fundo imobiliário, você quer uma fatia daquela distribuição. Uma vai ser aluguel e outra em produção. Exato. As empresas, elas produzem riqueza. Então, tanto para empresas quanto para qualquer tipo de negócio, só faz sentido se ela conseguir te pagar mais do que a renda fixa, que é a questão do risco, né? Como você vai avaliar entrar numa empresa ou não. Então, aquela empresa ela tem que ter um retorno sobre o patrimônio interessante para que você saia de uma renda fixa, que tem um pagamento hoje no Brasil, mesmo estando mais baixo, ele é muito elevado com relação ao restante do mundo, para que faça sentido você investir em empresas, em imóveis, em fundos imobiliários, em outros tipos de investimentos. E aqui tem uma pegadinha que é uma diferença do investimento de ações para fundos imobiliários, né? Ela não é muito diferente, mas vale a pena a gente ressaltar aqui. Um dos erros muito comuns de quem investe em ação é começar estudando pela ponta errada. Então o sujeito vai lá e estuda uma determinada empresa, sem entender do setor.
Então é muito comum você falar para uma pessoa, falar, eu tenho aqui uma empresa tal. Fala, tá, me fala um pouquinho sobre o setor. Ele não sabe falar nada para você. E já no fundo imobiliário, você consegue ir lá pelo IFIX, ver quais são os maiores, os mais diversificados e começa o estudo por ali. Aqui é o contrário. Você vai precisar primeiro entender o seguinte, quais são os setores que você gosta? Quais são os setores que você gostaria de ter participação? Por exemplo, gostaria de ter participação em varejo, gostaria de ter participação no setor de bebidas, de farmácias, de laboratórios. Um que você gosta, pode ter relacionado com a sua profissão, vamos dizer que você é engenheiro, você quer entrar no setor de construção civil. Então você consegue entender ali qual é o setor que você tem mais afinidade. E o segundo filtro é o seguinte, quais são os setores que você não estaria de jeito nenhum? Então, por exemplo, você não gosta de um setor em que as margens de lucro são muito baixas. Isso quem vai dizer é você. Ah, eu não gosto de um setor que tem alta influência do governo, ou é um setor altamente regulado, não gosto de petróleo e gás. E nisso você vai tirando da sua frente alguns tipos de investimentos para você começar a estudar. Não dá para fazer simplesmente pelo Ibovespa, porque a composição do Ibovespa hoje no Brasil ela é muito centralizada em bancos e empresas de commodities. E aí termina que você vai ficar com o viés ali atolado num setor que talvez seja um setor mais complexo. Então traz primeiro para o que você gosta e para o que você não teria de jeito nenhum. Então, após você conhecer sobre os setores, você vai começar a olhar as empresas que compõem aquele setor. Então você vai verificar, por exemplo, qual é a empresa que é líder naquele setor, por que ela é líder, as práticas que ela adotou para ser líder, quais são aquelas empresas que estão começando naquele setor e quais aquelas empresas que estão investindo para crescer, para tentar alcançar o líder. Aí você vai começar a entender os tipos de empresa que existem naquele setor. Então a líder de mercado é aquela empresa que já tem bastante capital, não tem mais como crescer e que vai distribuir dividendo. Aquela empresa que está em fase de crescimento, que ela está investindo bastante, ela não vai distribuir muito dividendo, mas ela vai te dar o ganho no valor da cota, que é o ganho de capital também através do aumento do preço dela no mercado secundário. E aquelas empresas que estão começando no mercado, ou seja, que tem chance de disrupção, de ser uma empresa disruptiva e de realmente te entregar um retorno fantástico. São empresas mais difíceis de serem identificadas, mas que também constituem o rol de empresas que você deve observar. E você vai sempre começar pela empresa que já está mais estabelecida, porque ela que vai te dizer o que aquele nicho econômico tem de vantagem competitiva. Então, se aquela empresa é líder de mercado, ela tem alguma coisa interessante que você pode enxergar nas outras duas classes, ou elas estão caminhando para isso, que daria o crescimento a longo prazo, ou elas estão subvertendo esse sistema. Elas inventaram uma forma diferente de fazer aquilo e elas vão, no longo prazo, estabelecer uma nova tecnologia e, de repente, mudar aquele mercado inteiro. Então você vê que o investimento em ações ele não é tão complicado quanto dizem por aí. Na verdade, ele só é complicado se você inverter a lógica. Se você começar pela ponta de entender uma empresa, você não vai conseguir ver tudo. Então começa do setor, tira o que você não gosta, acha as empresas que são líderes de mercado, estuda aquelas empresas ali um pouquinho e o mais importante, você tem que no final desse estudo todo que você está fazendo dos setores, conseguir escrever pelo menos uma redação de uma página a respeito daquele setor. Então, por exemplo, o setor elétrico. Você vai falar um pouquinho sobre o setor elétrico, as características, quais são as empresas que estão naquele mercado, o que envolve a precificação desse mercado, qual é a regulamentação. E se você conseguir trazer para você mesmo uma folha escrita falando para aquele setor, você já está à frente de muita gente que anda estudando empresa aí sem nem saber do que está fazendo. E aí, pessoal, viu que entender do setor te ajuda mais do que se aprofundar nessa ou naquela empresa? Que você tem que começar do macro para o micro? Diferentemente dos fundos imobiliários, que a gente começa pelos fundos grandes e vai diversificando para os fundos pequenos, nas empresas a gente tem que começar pelos setores e não pelas empresas, para depois chegar na empresa. Então, são abordagens um pouco diferentes, mas que você tem que entender como é que funciona para que você possa diversificar a sua carteira em fundos imobiliários e em ações. Então o negócio é o seguinte, agora é mão na massa. Aproveita aí que você viu esse vídeo, você já começou, acho que você já ficou curioso, se não ficou, eu acho que você deveria ficar, mas coloca aqui nos comentários se você já tem empresas na sua carteira, se você gosta de colocar ações também na sua carteira, que tipo de setor e que vantagem competitiva você acha que aquele setor tem, para a gente também fazer uma discussão aqui, para quem está começando a entrar nessa história e está vindo dos fundos imobiliários, possa compartilhar aqui na nossa comunidade de comentários. E a gente vai aprendendo junto e vamos discutindo a respeito. A nossa intenção a partir de agora é trazer um pouco da análise 360 de algumas empresas também, para que você possa pelo menos ficar curioso. Se você ficar nos fundos imobiliários, vai dar tudo certo para você, se Deus quiser, escolhendo bons fundos, gerenciando seu risco, você não vai ter problema nenhum. Mas agregando ações, você vai diversificar o seu risco.
E em seguida a gente vai falar sobre outros assuntos também, que é a característica do canal, que é esse viés previdenciário. É isso aí, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. E principalmente, Fique tranquilo.